Aleluia. Compartilhe o vídeo, por favor. É isso aí. Bendiz a minha alma ao Senhor. Quem está alegre aí nessa noite, noite de segunda-feira, hoje dia 30 de março, né? Estamos alegres por estar aqui nessa segunda-feira. Programa Senac Unidos em Cristo, todas as segundas-feiras às 20 horas nós estamos aqui nos estúdios da NSTV, trazendo as boas novas do Evangelho, né? Entrevistando algumas pessoas. Na segunda-feira passada estivemos aqui com o pastor Geraldo Carlos, nosso pastor presidente, muita gente participando, muita gente interagindo conosco aqui. Eu quero te convidar para você compartilhar, para você estar divulgando esse trabalho nessa noite, né? Evangelista Daniel está nos ajudando, divulgando e compartilhando. Sim, é um trabalho que nós temos procurado fazer aqui na medida do possível, né? Nós louvamos sempre a Deus por essa porta aberta para nós aqui, né? E que tem nos dado a possibilidade de alcançar mais pessoas, né? Pessoas que naturalmente, fisicamente nós não alcançaríamos. Através desse canal, dessa porta aberta aqui, a gente tem alcançado. A gente louva a Deus por isso, tanto no Instagram quanto no YouTube, né, no Facebook. Aí Deus abençoe vocês todos que estão nos acompanhando na noite de hoje, amém? É isso aí, eu quero convidar aqui para você estar compartilhando. Agora nós vamos ouvir aqui o boa noite do nosso amigo Doraci Mariano, que está aqui nessa noite, e que nós vamos ter o prazer de conversar um pouquinho com ele aqui, e entender um pouquinho de algumas coisas, né? Nós já estávamos conversando aqui nos bastidores, algumas coisas já nos pegou de surpresa, né, sobre os desafios da comunidade e tudo que acontece. Ele vai cumprimentar vocês, nosso amigo Doraci Mariano, que está aqui conosco nessa noite. Boa noite, pastor Rogério, evangelista Daniel. É uma honra estar aqui com vocês e agradecer aí pelo convite. Se precisar, estou à disposição. É isso aí, daqui a pouco nós vamos conversar com ele aqui um pouquinho, bater um papo, entender os desafios da comunidade, da liderança comunitária, né, que vem aí se estendendo, e do trabalho que ele desenvolve ali no bairro do Jardim Rosana, né, onde nós residimos e nós moramos no Jardim Rosana, né, e então daqui a pouco ele vai estar trazendo para nós. Você chega, você compartilha, manda sua mensagem, faça como o José Silvio, que já está conosco aqui. O José Silvio fala boa noite, o José Silvio fala amém, né, tem várias pessoas aqui conosco também, aqui já nessa noite aqui. Delci, né, está conosco aqui também, Diaconisa Joana Esther, minha esposa Diaconisa Fernanda. Alguns irmãos estão chegando aqui, compartilhando, mandando a sua mensagem. Manda a sua mensagem. Quem é do Jardim Rosana, eu duvido não conhecer o Dora, né, o famoso Dora Mariano. Né, o Dora Mariano, né, que administra ali a quadra do Dora, ali, o centro comunitário ali de Jardim Rosana. Quem é do Jardim Rosana conhece o Doraci Mariano. O Paulo Henrique chegou aqui também, ele disse, cheguei. É isso aí, Paulo Henrique, um abraço para você, uma boa noite para você. Tem algumas pessoas já no Instagram, hein, né, Evangelista Daniel? Fala daqueles que estão acompanhando a gente pelo Instagram, vai aparecer o Instagram aí, oficial da Comunidade Evangélica Nova Aliança em Cristo. Sim, tem algumas pessoas nos acompanhando aqui pelo Instagram, né? Temos aqui o nosso irmão Jair Henrique, né? Tivemos o prazer de encontrar com ele na quinta-feira, Na quinta-feira, né? Temos aqui o nosso irmão Diácono Mário Freitas, também está conosco aqui. O Mário, aquele mesmo conheço, Mário. O Mário faz parte da história. Faz parte da história, né? Temos aqui também o Diego, né? O Diego Henrique. Tá Diego Henrique, A Corrida Joana Esther está no Instagram aqui também, né? E vai compartilhando aí, gente, para mais pessoas entrar aqui. A gente vai começar aqui um bate-papo aqui, né, com uma pessoa que tem uma relevância ali na nossa região, né? Sim. Se tiver perguntas, manda aí também, a gente vai tentar. Isso, muito bom. Se tiver alguma pergunta para mandar também, fica à vontade, tá bom? A gente vai começar um bate-papo aqui bem leve, bem, né, tranquilo, né? E se você quiser perguntar alguma coisa aí sobre a associação ali do Jardim Rosana, né? Fica à vontade aí. O pastor Rogério vai conduzir aqui. É isso aí. Ó. Márcia Cristina Rocha está conosco, ela manda a paz do Senhor, manda um abraço para todos aqui. Um abraço, Márcia Cristina, tá bom? A Selmira Claro, de Santa Catarina. Selmira Claro, toda
segunda-feira está aqui conosco, né, de Santa Catarina, nos acompanhando, mandando mensagem, né? Já quero deixar aqui o meu abraço também para nossa irmã Rosa, ali de Portugal. Ela acompanha o programa amanhã de manhã, porque lá já passa da meia-noite, né, devido ao fuso horário, a diferença de horário, mas ela sempre manda um abraço, né, para nós, irmã Rosa, um abraço para vocês, para todos aí de Portugal, o nosso irmão Bruno, né, evangelista Daniel, que está ali em Portugal também, todos vocês que estão nos acompanhando aí, aqui no Brasil, fora do Brasil, no Nordeste também, Minas Gerais, Paraná, daqui a pouco o povo do Paraná chega aqui, né, Paranavaí, né, minha tia Lúcia, João Vieira, né, nossos tios ali, daqui a pouco eles começam a comentar e participar conosco. Eu quero convidar aqui o nosso amigo Doracim Mariano para ele se apresentar, falar um pouquinho da família dele, da esposa, dos filhos, do saudoso pai dele, né, contar um pouquinho do Dora, pai de família, para depois nós entrarmos no Dora, líder comunitário, né, e compartilhar algumas experiências aqui com os nossos ouvintes. Sou Dora Mariano, né, o mais conhecido, né? Tenho quatro filhos, três meninas e um menino, né? Tenho uma bebê de 2 anos e 4 meses, que é a Isadora. Tenho o Ângelo, Stephanie, tem a Jucris, né, que leva um pouquinho do nome do Joacris, né? Tem uma relação com o nome do Joacris. Ela é a mais novinha, a bebezinha? A Isadora tem 2 anos e 4 meses. A bebê. É a bebê. a raba do tacho. E o Ângelo tem 17 anos. É isso aí, professor Dora. Né, o professor Dora, que é pai de família, né, tem uma base familiar bem legal. Fala um pouco da história do papai, do começo de tudo. Meu pai, na verdade, Ângelo Mariano, né, meu pai chegou na região do Campo Limpo, aqui no Jardim Rosana, por volta do ano de 1972, né, a Carlos Lacerda era só mato, né, só eucalipto, né, e meu pai, ele era encarregado de uma olaria que fica ali do lado da quadra, do lado de cima, que é o Vale das Virtudes, né, que já pertence a Capão Redondo. Então tá muito colado o Capão Redondo junto com o Campo Limpo, né? E dessa olaria eles fabricavam os tijolos para construir o bairro, construir as casas, né? E também construir alguns lugares da cidade também, né? Bacana. A gente entendeu um pouquinho o começo de tudo, né? Como tudo que a gente olha assim, eu tenho 43 anos e eu vejo como o bairro do Jardim Rosana cresceu, né? E bem antes da gente, né, evangelista Daniel, a gente vê que não foi uma coisa simples, né, Dora? Não foi assim do dia para a noite, né? E as pessoas hoje olham, pode parecer que foi simples, mas não foi simples, né? Não, muita luta, só quem passou pelo problema mesmo, né, sabe? Meu pai, ele viu chegar lá a primeira igreja, o primeiro bar, né? Naquela época, os trabalhadores desciam do ônibus, né, só tinha uma linha de ônibus, que era no Jardim Maria Sampaio, né? Você tinha que andar alguns quilômetros para chegar a pegar um ônibus, eu acho que era só, existia a Estação da Luz, né? E o pessoal dava uma caminhada ali, né, até o Jardim Rosana. E assim foi desenvolvendo o bairro, né? Meu pai chegou a canalizar alguns córregos na época, meu pai cortava os bambus para fazer algumas ligações, né, na parte elétrica. Então ele teve uma contribuição muito grande, todo mundo conhecia meu pai, porque ele varria aquela rua ali 4 horas da manhã, então ele, né, foi um revolucionário no Jardim Rosana. E depois nós continuamos o projeto, né? A área verde, ele cuidava muito da área verde, uma preservação aí de 30, 40, 50 anos. Meu pai faleceu em 2005, né, teve um infarto, e meu pai era uma pessoa que, quem conheceu, meu pai nunca falou não para ninguém, todo mundo conhecia meu pai, Ângelo Mariano. Quando ele faleceu, o velório dele foi na quadra, né, porque era muita gente, foi celebrado praticamente 3 missas de corpo presente, tinha 3, 4 ônibus para levar as pessoas para o enterro. Muita gente passava, olhava, mas não acreditava que ele tinha falecido. Mas o negócio é muito grande ali, muito. Uma história, né? Uma história. A gente começa a contar a história, tem os pontos bons, né, que a gente lembra,
mas tem os pontos dolorosos também da história, né, que marcam, né, e que ficam as cicatrizes ao longo dos anos, né? Quando você é um mensageiro de Deus, você tem uma missão, né, você tem que ir até o final. Você não pode se amedrontar com coisas que acontecem. Na verdade, Deus tem me dado muito livramento nesse lugar, né, para mim estar vivo até hoje. Mesmo caso de vocês são os mensageiros, né, chegaram no Jardim Rosana já há algum tempo também. O que seria do Jardim Rosana sem nós? Né? Hoje, graças a Deus, tem bastante liderança que faz esses trabalhos, bastante igreja, né? Então, assim, o Jardim Rosana cresceu muito. É um lugar esquecido pelo poder público, né? Então, as entidades, as lideranças faz a vez do poder público, na verdade. Sim, sim. E compartilhando, corroborando disso que o professor Doraci Mariano está falando, eu lembro como criança como era complicado o Jardim Rosana. Muitos assassinatos, muitos homicídios, teve períodos ali naquele campo, porque eu lembro que às vezes eu saía com meu pai, a gente descia para Carlos Lacerda, porque aquela parte nossa de cima ali não tinha nada. Então nós tínhamos que descer lá embaixo no Rosana para comprar pão. E muitas das vezes nós chegava lá, meu pai falava, não olha para lá, né? E com o passar dos anos, mesmo a gente sendo criança, a gente vai entender, e a gente passou por esse período, né? Porque talvez você até explique melhor, né? Talvez no contexto geral falava-se do Parque Santo Antônio, mas era a Zona Sul como um geral, né? O ranking de índices de homicídios muito alto. Foi um período muito turbulento nesse sentido, a década de 90, sim, né, professor? É verdade que você está falando. Era um momento difícil no Jardim Rosana, que tinha aquela rivalidade de bairro contra bairro, né? Sim. Você ia sair do Jardim Rosana, você não podia ir no Jardim das Rosas, o pessoal do Jardim das Rosas não podia passar para o Jardim Macedônia. Tinha o pessoal do Leme também. Exatamente. Então, assim, foi uma época difícil, né? A gente eu era criança ainda, mas eu lembro desse período tão fica uma tão cicatriz, tenebroso, né? Você né? vai relembrando, né? Porque, na verdade, vocês também fazem parte da história do Jardim Rosana, sim. né? E tem muita gente boa que foi embora nessas guerras que existiam na região antigamente, né? E a gente lembra de muita covardia, muita coisa nesse sentido, né? E até mesmo nesse sentido surge também a necessidade de um trabalho mais voltado para, né, uma mudança na região, né? Quando o bairro começa a se desenvolver, o Jardim Rosana, de 72 lá atrás até 1989, 90, bem após a ditadura militar, o bairro estava em desenvolvimento, né? Então, conforme o bairro vai crescendo desordenadamente, você não tem lazer, você não tem nada no bairro. Não tem controle. Você tem que procurar. É lógico que as brincadeiras lá atrás, né? Não sei se vocês jogaram bolinha de gude, sim, peão, essas coisas. Então, tinha muita brincadeira. As crianças brincavam na rua, né? Sim. Né? E hoje a gente sente um pouquinho, né, a falta disso, né? Essa liberdade. Essa liberdade. Mas tem o outro lado também que era muito perigoso, né? Por falta de lazer, por falta de espaço, de oportunidades, né? Hoje tem mais oportunidades. Hoje os campos da região são todos gramados, né? Então tem os céus, tem uma luta ali, né? Eu costumo falar que o luto que virou luta, né? Sim. Eu sempre falo essa frase, que é a realidade do Jardim Rosana. Sim, sim. E, professor Doraci Mariano, o trabalho com a juventude, que eu sei que você trabalha há muito tempo, eu e o Daniel comentávamos aqui nos bastidores, né, Daniel? Que o nosso primeiro contato com computadores foi ali na associação. Sim. Né, com um projeto muito, muito bacana que teve, que com certeza ajudou muitas pessoas, né, ali da nossa região, né? Como lidar e como conseguir trazer um trabalho desse? Porque é muito difícil, né? Porque a gente vê assim que esses trabalhos, essas lideranças comunitárias, elas trabalham, batalham muito, mas o poder público muitas das vezes é órfão do poder público, sim, né? Com certeza.
Eu venho das raízes da Igreja Católica, né? Que, na verdade, naquela época era uma capela, acho que vocês não teve oportunidade de conhecer, Não. era uma capela que tinha muitos jovens. Tinha mais ou menos 120, 150 jovens. Entendeu? Não tinha, às vezes, nem cabia, ficava gente do lado de fora. Então, essa juventude contribuiu bastante para o crescimento do Jardim Rosana. E dentro da capela, né? Hoje é a paróquia Santa Isabel, lá atrás era a capela. E a gente fazia um trabalho de catequese, né, no bairro. A gente usava até a escola Messias Freire, né? Nós tinha 18 salas de catecismo. Então, eu sempre envolvido com a juventude, né? Então, era campeonato, era festival de música, era festival de teatro, porque você não tinha lazer, então você tinha que criar alguma coisa, Sim, né, sim. para trazer a juventude, né? E a questão do telecentro, que vocês comentaram, não era, na verdade, um telecentro ainda, porque nessa época aí 1% tinha internet. Que era Microsoft, né? Que era, Então, assim, era um projeto chamado Sampa.org, que tinha 10 pontos de presença, né? Que era Campo Limpo, Capão Redondo e Jardim Ângela, né? E a gente fazia esse trabalho, a molecada ia lá fazer o trabalho de escola, ia acessar, era aqueles computadores antigos, grandões, né? Hoje é diferente, hoje todo mundo tem celular, todo mundo tem a sua internet, né? E era bacana, porque aí quando veio o governo da Marta Suplicy, ela copiou nosso projeto, na verdade, né? Foi bom para a cidade. Então, o primeiro telecentro da cidade foi no Jardim Rosana, primeiro telecentro, entendeu? A ideia partiu daqui do Jardim Rosana. Jardim Rosana. Aí dos telecentros, quase ninguém sabe da história, né? O pessoal tem que conhecer um pouco a história do Campo Limpo, do Jardim Rosana, sim. Entendeu? Então, é a mesma coisa que conhecer a história do Brasil, né? Então, nós temos que se inteirar e começar... Tem gente que fala do Jardim Rosana sem saber porque que se chama Jardim Rosana, né? Se chama Jardim Rosana porque o dono do olaria, a filha, chamava Rosana. Então, ele colocou o nome, né, Jardim Rosana. É por isso que tem esse nome. Interessante, ó, aí a gente... É muito bacana isso, a gente vai entrando na história. Eu costumo falar isso, professor Dora Mariano, para as pessoas na igreja. As pessoas muitas das vezes colocam o nome do filho ou mora numa rua, mas não sabe e não procura saber. Porque antigamente, como você trabalha na comunidade há muito tempo, antigamente, principalmente, o Daniel viveu esse tempo, eu vivi esse tempo, quando chegava da 4ª para a 5ª série, os professores, principalmente de história, falavam para nós contar a história da nossa família. Sim. E nós tínhamos trabalho que nós tínhamos que escrever a história do nosso bisavô, do nosso avô, do nosso pai, trazendo a história, né? E contando a história das nossas famílias. Hoje isso meio que se perdeu no tempo, não é verdade? Se perdeu mesmo, porque hoje a família não se conversa, né? Hoje é um novo tempo, né? Hoje as pessoas falam mal de você sem te conhecer. Sim, né? é verdade. Fala mal porque eu vi o outro falando mal de você. Isso é muito triste, né? Porque você não cresce, né? A região não cresce. Então, assim, nós temos que se unir, né? Nós temos que se unir. Nós somos ali, como você falou, o poder público, ele não chega com frequência. Para você conquistar alguma coisa é muita luta, é muita burocracia. Hoje, para você brigar por um projeto, ele se exige um monte de documento. Hoje, para você trabalhar criança ou adolescente, você tem que ter o CMDCA, você tem que ter o SEM, você tem que ter o COMA, você tem que ter o SEBAS, é muito documento. E é muito burocrático para tirar tudo isso, entendeu? Tem muitas entidades que não tem. Tem apenas lá um estatuto, um CCM, né? Hoje, não, graças a Deus, nós temos praticamente quase todos os documentos, não temos o COMAS nem o SEBAS, mas está sendo encaminhado, né? Para poder fazer um trabalho com criança, adolescente, jovens, idosos, né? É isso aí. E qual é como que foi o seu processo de formação para se tornar essa liderança? Eu sou formado em Educação Física, né? Me formei na Unasp em 2005, né? Mas fiz muitos cursos paralelos a isso, né? Meu trabalho é ligado ao esporte, né? Meu trabalho, na verdade, é o esporte e educação. O esporte, por si só, não faz muita coisa, mas tem que ligar a educação. Hoje está difícil você desenvolver um trabalho de esporte na região por conta da questão materialista mesmo, né? Hoje
a questão da mídia, o menino vê um jogador famoso, ele quer seguir. E é difícil hoje, se você não tiver, se não for bom de bola, primeiramente, ser muito bom de bola, e se os pais não tiver recurso, o moleque vai ter uma caminhada longa, né? Aí começando pelos 8 anos de idade, aí até 17, 18, a idade vai chegando, vai ficando mais difícil ainda. Se não tiver recurso, eu acho muito difícil. Chegar, né? Vamos dizer, no topo, né? Muito difícil. E às vezes o jovem não tem esse display, né? E na periferia tem muitos garotos com... Na verdade, na periferia tem muito talento, né? Não só no esporte, na música, no teatro. Tem muito diamante bruto, vamos falar assim. Tem muito. Tem que saber lapidar, só isso. Muita gente boa que às vezes não está sendo aproveitada, né? E aí entra o trabalho, como o senhor está comentando, né? Da questão do esporte, da educação, do desenvolvimento na educação, porque é aquilo, né? A gente que é menino, principalmente, a gente às vezes ficava a tarde toda ali naquela quadra do Levi, por exemplo, ali, no domingo. Né? A gente teve uma época que a gente não tinha culto na igreja à tarde. Sim. Então dava umas 3 horas da tarde, a gente ia para a quadra. E a gente via tanto de menino ali que gostava mesmo do futebol, da coisa toda. E você via quanta gente com talento, né? Só que aí entra o problema, que tem talento, mas falta a estrutura, oportunidade. Não, alguém, tipo, aquele empurrãozinho, né? Que às vezes as coisas erradas puxam mais do que as coisas boas, né? Sim. Essa, infelizmente, é uma realidade, né? Isso. E, assim, com bastante experiência na região, já presenciou muita coisa nesse sentido, né? Já presenciei muita coisa no Jardim Rosana, muita gente mudou do Jardim Rosana, né? Na época que eu fui candidato, eu encontrei muita gente nos estados, né? Mas o pessoal sente saudade ainda, né? Quando você volta para o Jardim Rosana, você toma um susto, né? Que mudou tudo. A Carlos Lacerda hoje, comércio forte, pulsante, né? Até o Campo Limpo. A Carlos Lacerda, do início ao fim, ela está desenvolvida, né? Sim. Infelizmente, hoje, nós não temos o apoio, né, do governo para poder fazer um trabalho amplo com essa juventude. A gente fica pensando, o menino termina lá o ensino médio, para onde que ele vai? Entendeu? Não tem mais, assim. Tem oportunidade? Tem, mas é muita gente, né? Eu estou em alguns projetos, alguns estudos aí para a gente trazer uma FATEC para o Campo Limpo, trazer um MEITEC mais próximo aqui, né, no Jardim Rosana, para ver se a gente consegue empregar esses meninos, colocar os meninos para fazer um curso, né, para ver se a gente consegue desafogar um pouquinho essa questão aí, porque senão assim, um menino faz 17, 18 anos, ele já quer ter uma moto, e aí já começa a dar problema para os pais, né? Já começa a ir por um caminho que não deveria. Exatamente. Né? Já começa a ir por um caminho errado. Tem um rapaz que mandou uma mensagem no Instagram aqui, que ele com certeza deu muito trabalho para o pai, para a mãe, mas hoje está nos caminhos do Senhor, que é o nosso irmão Mário Freitas. Né? Ele mandou uma mensagem aqui. O Mário deu trabalho para a mãe dele. Mariano, um abraço, amigo. Obrigado. Deus te abençoe. Longa história na Joacres. Mário Freitas é um dos... Mário participou lá na adolescência, né? Mas graças a Deus está no caminho aí do Senhor. E a mãe dele sempre acompanhou, né? A diferença é essa, que a mãe dele ela é rígida. Né? Sim, ela não soltava, não. As mães precisam acompanhar. Hoje os meninos estão muito soltos. Hoje a questão da internet, das redes sociais está muito mais fácil. Então acho que as mães têm que acompanhar, olhar os filhos, acompanhar, ver o que ele está mexendo nas redes sociais, o que ele está vendo. Porque hoje a molecada está muito esperto, né? A gente estava falando aqui da internet, né? Que a gente estava até comentando que foi o primeiro lugar onde a gente teve acesso, né? Sim. Que foi lá na Joacres mesmo, Sim. Né? O primeiro lugar que a gente teve acesso, aí eu estava até comentando, né? Que hoje eu sou contador, trabalho, né? Legal. Com isso, e a informática faz parte do meu dia a dia de trabalho hoje. Bacana. Né?
E naquela época, como o senhor mesmo falou, não tinha internet disponível. 1%. Assim, né? Era muito limitado quem tinha acesso a isso. Era discada ainda. Né? Quando tinha, era discada. Quem tinha condição de ter um computador, às vezes não tinha condição de pagar a internet. Era muito caro. Né? E aí a gente teve acesso lá pelo telecentro, né? E a gente vê as coisas eram mais fechadas, mais difíceis naquela época, né? Sim. Hoje em dia você vê quanta gente acompanhando a gente pela palma da mão no celular e tendo acesso a tudo aquilo que na nossa época a gente não tinha, né? Então ela serve tanto para o bem, mas também serve também para coisa que não é boa, né? É uma ferramenta boa para você trabalhar, mas se você não tomar cuidado, né, você pode ter problemas, né? Então, porque daí falta, aí precisa daquilo que o senhor falou também, né? Aí precisa ter aquele equilíbrio de acompanhamento, né? Tipo, o pai e a mãe acompanhar, porque as coisas boas o pai e a mãe precisam ensinar. As coisas ruins ninguém precisa ensinar, porque elas mesmo procuram a juventude, né? E a gente vê hoje um problema sério na sociedade com relação a isso, né? Porque o que não presta está sempre mais disponível do que o que é bom. É verdade. Sim. Né? Essa que é uma das realidades, né? Que a gente tem visto no nosso tempo, nos nossos dias, né? Infelizmente, né? E eu queria fazer uma pergunta também. Qual foi assim, que o senhor viu um grande problema nesse trabalho ao longo desses mais de 30 anos ali, né, tomando conta daquela associação na região ali? O problema do Jardim Rosana é a questão da vaidade, né? Porque se você observar, nós temos bastante coisa. Nós temos 2 campos gramados, nós temos ginásio de esporte, só que os grupos não se unem, né? Cada um defende o seu, né? Como você falou, é muito mais fácil você falar mal e ir para o caminho errado do que do caminho certo, né? Então, assim, o Jardim Rosana era para ter um avanço muito grande, né? Porque se você observar ali quantas lideranças tem, as pessoas não se conversam, cada um quer defender o seu. E aí você começa a dividir, né? Então, as pessoas de fora começam a avançar, né? Estou falando já da questão política, o pessoal começa a avançar e vem para as comunidades de 4 anos, né? Como se fosse Copa do Mundo, né? Isso mesmo. E chega lá, eles compram as lideranças, né? As pessoas, infelizmente, vende o voto, troca, né, uma cesta básica, e os caras vão embora, se elege e não deixa legado nenhum na comunidade. Isso já vem acontecendo muitos e muitos anos. Então, acho que chegou a hora do Jardim Rosana avançar, porque a gente precisa de alguém. Um avanço coletivo. Né? Coletivo. A gente precisa de alguém. E a gente não precisa de ninguém de fora. Né? Mas, lógico, a gente vê hoje as pessoas, né, não só do Jardim Rosana, as pessoas querem viver o presente. Elas não pensam no amanhã. E o presente passa rápido. Né? Ainda mais quando você fala de recursos. Né? Então, você tem um recurso hoje, mas você vai acabar o recurso em um mês, né? Acabou a campanha, acabou o recurso, e você fica 4 anos esperando de novo. E a gente pode avançar. Né? O grupo coletivamente pode avançar. Você pode ter um vereador, você pode ter um deputado estadual, você pode ter um federal. Né? Então, todo mundo vai subir nas escadas. Sim, né? sim. Eu tenho um sonho ainda de um dia a gente se juntar para mostrar para a sociedade, para o poder público, que nosso bairro ele tem saída. Sim, né? sim. Porque a mídia só vem nos bairros periféricos quando acontece um assassinato, por exemplo. Quando acontece uma tragédia. Quando tem um evento, né, do hip hop, tem um evento de esporte, né? Eu fiz lá o Dia das Mulheres, semana passada. Então, poucas pessoas participam. Né? Lógico que o horário não foi legal, porque foi um sábado, tipo 11 horas, meio-dia. Muita gente trabalha de sábado, a gente vê isso. Mas as pessoas precisam participar mais. Participe. Se você não participa, você fica por fora da realidade. Entendeu? Agora tem aquela concepção das pessoas falar, ele participa por nós. Eu vejo lá, muitas mães deixam, os pais deixam as crianças na quadra, não acompanham, né? O Dora cuida, o pessoal cuida. Então não é bem assim. Não, Acho que tem que ter um acompanhamento. E quando termina o treino? Do caminho para casa. Então, até em casa. que já aconteceu algumas coisas. Entendeu?
E aí a criança fica à mercê da rua, às vezes. Né? Exatamente. Fica à mercê da rua. Eu tive a oportunidade de ir em Portugal no ano passado, e tem um amigo meu que ele tem, né, 2 filhos que saíram daqui com eles, né, pequenos, foram morar lá. E ele estava falando que a diferença é na questão da educação lá, né? Porque a criança fica praticamente o dia inteiro na escola. Sim. Ela não tem tempo livre para, de repente, ficar na rua. Né? A mente está sempre ocupada com alguma coisa. Aí você percebe que lá o filho dele, que estava com 12 anos, mais ou menos 13 anos, já em menos de 2 anos lá, já estava aprendendo 2 idiomas diferentes. Né? Então, é uma coisa que não fica à mercê do bairro, fica à mercê do quê? Olha, você precisa aprender e se desenvolver, essa é a diferença, né? Sim. Desenvolvimento. É o desenvolvimento, né? Porque a orientação, a gente já viu, né? Ainda mais falando o senhor que é formado em educação física, trabalhou a vida toda com esporte, já viu também muitos exemplos de pessoas que deram certo, mas no final acabaram dando errado, né? Porque Sim. a gente vê jogadores de futebol, por exemplo, que se deram bem, viraram profissionais e depois jogaram a carreira todinha pela janela, né? Acabou a carreira, terminou a carreira, hoje está aí dependendo de ajuda de terceiros, porque aquilo que conseguiu não deu certo. Porque um problema também não é você ter, o problema é você saber ter também. Sim, sim. Né? E é interessante isso, professor Doraci, que eu vejo e acredito que você acompanhou muitos casos, centenas de jovens, né, e ali no Joacres, eu queria que você falou aqui um pouquinho antes para nós no começo, queria que você falasse um pouquinho sobre o nome Joacres, né, para a gente entender, que eu acredito que tem, como você deu essa explicação do nome Jardim Rosana, tem muita gente, como nós mesmos aqui, não sabia o significado do nome Joacres. O Joacres, na verdade, é Juventude Unida a Cristo. O Joacres, ele vem lá da década de 80, 90, era um grupo de jovens da Igreja Católica, né, que é a Paróquia Santa Isabel, que tinha muitos jovens, né, e os jovens faziam um trabalho excelente. Naquela época, nós chegamos a fechar a Avenida Carlos Lacerda, é lógico que ela não era tão movimentada como hoje, nós fechamos de uma padaria na outra para fazer uma festa junina, entendeu? E tinha mais de 5 mil pessoas, junto com uma banda que existia na época, era a banda Lua de Mel, que é do Vero, nosso amigo Vero, e os jovens tinha muita força. Foi aí que nasceu a Associação de Moradores de Jardim Rosana. Ela nasceu dessa juventude, entendeu? Que a juventude fazia tudo no bairro, praticamente, né? Desde de tirar o barranco lá para construir a igreja, de brigar por pavimentação, por saneamento básico. Isso é a juventude que lutou e foi para cima, né? E fez, né? Preservar a área verde, e, enfim, fazer plantio de árvores. Praticamente foi uma revolução, né, Jardim Rosana. É isso, professor. Tem pessoas aqui comentando. Esse homem é muito legal mesmo. Foi professor do meu filho. Tem pessoas comentando aqui. Bacana, falando. Obrigado. E qual é a grande diferença, professor, do perfil do jovem de hoje para o jovem de 20, 30 anos atrás? Falando do perfil mesmo do jovem, como você trabalha diretamente com os jovens, qual é a grande diferença do perfil do jovem hoje para o jovem de 20, 30 anos atrás? Educação. Educação? Você só muda esse país através da educação, né? Hoje o jovem, lógico que são tempos diferentes, né? Sim, são épocas diferentes, né? Antigamente as mães até não trabalhavam muito fora, né? Hoje a mãe precisa trabalhar, tem a questão da separação. Hoje a mãe tem uma dupla jornada, né? Trabalha fora, trabalha em casa, daí o filho menor fica com o maior em casa até a mãe chegar, ou tá na creche, ou tá na escola, entendeu? Hoje tem muita liberdade, né? Hoje tem a questão das redes sociais, né? A questão dos computadores, dos celulares, né? Então, assim, tem mais oportunidade hoje também. Era para ter mais educação, né? Então, se você tem mais acesso, é para você ter mais educação, entendeu? Então, as mães não têm muito esse tempo, né? E lá atrás, para você ver, a minha família é um exemplo. Nós somos uma
Nós somos em 10 irmãos, 7 homens, 3 mulheres. Graças a Deus, nenhum foi para o mau caminho, porque meus pais chegavam junto. Meus pais não gostavam de a gente fazer as coisas erradas, a gente apanhava. Né? Hoje você não pode bater no filho. Né? Você não pode. Questão da... Hoje é lei. Então, assim, é difícil, né? Você tem que... Mas você tem que educar de uma certa forma. É lógico que também batendo não vai resolver muito hoje. Acho que a questão de você conversar, acompanhar, explicar, mostrar outros caminhos para o seu filho. Sim, hoje, né? As possibilidades. Exatamente. Né? Como o senhor trabalha com muitos jovens, qual o gancho, como que o senhor faz para tentar atrair, em meio a tantas coisas erradas que fixam o olhar dos jovens, como que o senhor lida, como que o senhor conversa com o jovem para tentar tirar esse foco? Porque, vamos dizer a realidade aqui, professor Dora Mariano, a criminalidade, o crime, ele tem um certo atrativo pelo o que se pinta de poder financeiro, de condição financeira para os jovens, né? Principalmente quando o jovem sai ali dos 10 para os 15 anos, né? A criminalidade em geral, ela pinta um cenário de possibilidades infinitas. E como o senhor pega como gancho e tenta tirar a visão desses jovens, porque com certeza você já liderou e já cuidou de jovens que foram assassinados, que perderam as suas vidas. Muitos. Né? Eu sou pela paz. Além do esporte, né, eu luto pela paz. E lógico que hoje o menino... É questão da mídia, né? O menino vê as coisas, né, pelo celular. Ele vai querer ter, mas ele não tem condições, né? Então, assim, que eu falei, questão do menino tem 17, 18 anos, já quer ter uma moto. O moleque precisa de um iPhone, precisa de um celular melhor, entendeu? Se ele não... Os pais, às vezes, não têm condições. Às vezes o pai até luta para dar um celular, né, mais ou menos. Né, mas o menino quer sempre mais. Ele vê aonde isso? Pela mídia, entendeu? Eu acho que isso é muito difícil, porque... Hoje, se você usar o celular hoje, né, que é uma ferramenta que você pode trabalhar, né, só que você não tem quem banca tudo isso, né? Você não tem... Hoje a molecada mexe no celular muito melhor que a gente, né? Um menino de 10 anos já mexe tudo no celular, né? Então, assim, tem que ter algo paralelo para essa molecada poder crescer profissionalmente. Né? Porque se não tiver, vai ser cada vez mais difícil, entendeu? Porque o jovem lá atrás... fazia o quê? Futebol. Hoje é diferente? Não. Lógico que hoje tem mais oportunidade. Sim. Mas o molecado quer jogar futebol. Hoje lá no Juax tem voleibol de terça e quinta, que é gratuito. Tem futsal quarta, sexta e sábado. Né? Tem o programa do Viva Leite, que tem 100 famílias. Então tem bastante coisa acontecendo. Não só ali, outras entidades também tem. Entendeu? Então você hoje tem muitas entidades que fazem esse trabalho, né? Por isso que eu falo, nós somos sobreviventes de um local, de um lugar. Nós temos um projeto, né, que foi desenvolvido lá atrás, que se chama Conhecer para Transformar. É um projeto que levanta todo o início do bairro, né, como é que o bairro conseguiu se desenvolver, entrevista com pessoas que até faleceram, pessoas que cresceu no Jardim Rosana, comerciantes antigos. Meu pai também tem entrevista. Eu tenho uma entrevista montada. E hoje nós queremos atualizar tudo isso, né? Contar a história de um lugar, através da arte, da cultura. Hoje nós temos um grafiteiro famoso, muito bom, que é o de César Love, que mora no Jardim Rosana. Né? Um menino que cresceu ali junto com a gente. Hoje está viajando o mundo todo, né, grafitando, contando histórias, e nós criamos um projeto chamado Conhecer para Transformar, contar a história do Jardim Rosana, contar a história daquele lugar, através da cultura, através do grafite, e é um projeto muito bacana, que é um projeto aí que nós temos aí um mês de estrada para organizar, na prática, grafitar todo o Jardim Rosana, já tem uma mídia, já tem um projeto montado, só que tem custo. Né? Esse custo nós estamos tentando buscar, que não é barato. Sim. E até posso mandar para vocês depois.
Sim. Tem toda uma reforma ali do ginásio, né? Na verdade, o ginásio de esporte do Joaquim, nós queremos transformar ele num núcleo de reabilitação, né? Hoje tem a questão das drogas, né? Tem muitos jovens, muitas pessoas com problemas mentais. Sim, né? sim. E nós temos praticamente um CAPES na região do Campo Limpo, e o CAPES também não dá conta de atender uma demanda. Já está saturado, né? E os problemas mentais não é só porque é usuário, né? Tem a questão da depressão, da ansiedade, sim. Né? E não tem um hospital específico para fazer esse tratamento. Né? Pegando esse gancho, professor, do que o senhor está falando, porque esse projeto de reabilitação de pessoas, a gente vê o que aconteceu. Muitas pessoas nessa condição de usuários, moradores de rua, que antigamente há 20 anos nós não víamos nos bairros, tinha poucos nos bairros. Hoje se tornou de uma proporção assim que cresceu, desmembrou, espalhou do centro para todo. A gente vai, como eu, Daniel, vamos as daqui para o Jardim Veracruz, que já é mais para os extremos da Zona Sul, e a gente vê moradores de rua, usuários que moram na rua, né? E essas pessoas também precisam, de uma certa forma, ser alcançadas, não é verdade? É uma questão de saúde pública. Sim, né? Sim. Então, a Cracolândia, ela fizeram muita pressão, ela foi se dividindo e foi os grupos, né, pessoas em situação de rua, veio vindo para os bairros, né, e ali eles ficam. Não tem como a gente criar um projeto para eliminar isso, porque vai minando, né? Vai minando. E a proporção vai só aumentando. Exatamente. Aí fica difícil, né? Porque nós não temos também estrutura para fazer isso. Poder público para abrigar tudo ali, né? Exatamente. Tem que ter uma saída, né? Tem que ter uma saída. Sim. E é interessante também, eu estava lembrando aqui, se eu não me engano, foi ano retrasado, a coleta ali de roupas, as coisas, porque, se eu não me engano, foi em outubro do ano retrasado, salvo engano, teve uma enchente muito grande ali embaixo, naquela baixada ali, na Vitoriano de Oliveira, aquela região ali da margem do rio, arrancou aquela ponte velha, aquela ponte antiga, né? E eu vi a associação ali trabalhando para arrecadar roupas, arrecadar alimentos, né? Fala um pouquinho desse período ali que, se eu não me engano, faz 2 anos, vai fazer 2 para 3 anos, não é verdade? Você não vê muita gente falando do meio ambiente, né? Quando a gente fala de educação, você está falando da questão do meio ambiente, né? Hoje mesmo eu fiz um monte de plantio lá nos vasos, coloquei lá na instituição, e você não vê um jovem hoje falando de meio ambiente, e o meio ambiente faz parte da nossa vida. Sim. Entendeu? Que você vai falar de educação, tem que falar de meio ambiente, tem que falar de reciclagem. Tem muitos moradores que reciclam, separam o lixo em casa. Separa o lixo, é verdade. Mas aí, quem que obtém essa reciclagem na rua, esses materiais na rua? São pessoas usuárias, né, que sobrevivem, né, vendendo esses materiais. Exatamente. E vai para onde tudo isso, né? Lógico, não estou generalizando, falando que é todo mundo, mas a maior parte dos usuários hoje, né, tem que vender esse produto para manter seu vício. Né? Isso é uma realidade na nossa comunidade. A questão das enchentes, nos córregos, é a questão de educação. Você não jogar uma garrafa PET na rua. Né? Lá na associação, você vê lá que a gente recicla tudo, até as tampas. Tem as potes lá, tudo. A minha ideia é colocar um container para reciclar essas garrafas. Né? Colocar uma em cada rua. E você vê os moradores varrendo, né? Você passa em qualquer rua, você vê os moradores varrendo, limpando, entendeu? Acho que a prefeitura deveria melhorar o projeto, né? Contratar esses moradores aí, pessoas aposentadas já, pagar um salário para elas limpar a sua rua, né? Acho que seria legal, né? E se você evita jogar colchão no córrego, evita jogar garrafa PET, a pessoa fala, mas é só um papelzinho, mas é um papelzinho, se todo mundo jogar, é só uma garrafa. Aí vai para onde? Vai para os córregos, vai tampar os bueiros, a água vai retornar.
Entendeu? Mas a enchente não é só em São Paulo, né? Tem Sim, vários sim. lugares aí Sim, que sim. interior também, que é uma cidade, geograficamente falando, que não foi preparada, né? Uhum. Para receber, e hoje o desequilíbrio está muito grande, né? Essa reação da natureza hoje é real. É inevitável. Né? Então não tem como. Agora, se você mantém o lixo certinho, não, você evita, né? Eu Sim. acompanhei toda aquela... Nessas últimas chuvas agora, se eu não me engano, não teve muita enchente nesse lugar. Né? Mas alguns anos atrás teve sim. O pessoal perdeu tudo. Inclusive, né, professora, as pessoas não têm esse start, né? Porque eu lembro, o Daniel vai comentar, há uns anos atrás teve um surto muito grande de quê? Leptospirose também. Que é devido o quê? Devido à condição de higiene, né? Devido os córregos, o lixo, muitas das vezes descartado desordenadamente, e nós vimos pessoas que morreram, né? Pode parecer uma coisa, para muitos, assim, ilusória, é como a gente fala da dengue, como a gente fala de todas essas doenças, né, Daniel? Tudo é uma questão de conscientização, né, também. E tem um né? surto, né, no Jardim Rosana de dengue, né? Porque os carros estão passando jogando veneno nas Sim, eu vi esses dias todo de manhã. Dia. Hoje também teve. Então deve ter bastante gente sendo infectada, né? Não pode deixar água parada, né? Essas coisas a gente, na realidade, a gente só sabe como que ela é quando a gente passa, né? Porque eu desde pequeno eu ouvia falar do mosquito corintiano, né? O mosquito preto e branco lá da dengue, né? E corintiano é uma brincadeira, porque eu sei que não tem nenhum corintiano aqui. Ah, não. Mas tem corintiano aí assistindo. Tem. Eu sou paulino, graças a Deus. Mas a gente sempre ouviu falar daquele mosquitinho preto e branco, né? Que parece um pernilongo, aquela coisa. E a gente sempre achava que dengue é bobagem. Mas eu tive dengue e eu vou dizer com toda certeza. Meu irmão Matias teve também. Peguei 2 vezes. Eu tive também. 2 vezes. Ele teve Covid e ele teve dengue. Ele ficou, inclusive, no hospital de campanha. Eu lembro. Né? E ele estava comentando comigo, ontem mesmo ele estava comentando sobre isso, ele falou, olha, a sensação da dengue, para mim, ela foi muito pior até do que o Covid. Porque ele falou assim, olha, o Covid eu fiquei mal, mas com a dengue eu fiquei muito mal. Eu também, eu pensei assim, eu sempre fui, me conhece desde criança, sempre fui mais fortinho, aquela coisa, né? Pra não dizer gordo, né? Que não pode nem falar que é gordo hoje em dia. Eu sempre fui mais fortinho, assim, né? Mais robusto. E quando eu tive dengue, eu emagreci em uma semana mais de 10 quilos. Né? É horrível, né? Aí a gente tá, a questão da leptospirose também, né? Que é oriunda daquela urina do rato, né? Urina do rato. Então, se não cuida para que não tenha rato, em algum momento a leptospirose começa... Exatamente. É a mesma coisa. Se não cuida para que não tenha água parada, o mosquito da dengue vai proliferando, vai crescendo. Né? Então a gente está falando uma coisa aqui que tudo vai rodar e vai cair na onde? Educação. Na educação. Porque a forma como você vive no ambiente onde você está vai dizer como que esse ambiente vai ser. Né? E às vezes, infelizmente, o ambiente ele vai de mal a pior, não por ele ser ruim, mas pelas pessoas deixarem ele ruim. É questão da educação, né? É a questão da educação. A educação tem tudo. Então, você muda esse país através da educação. Não tem outro jeito. Quando tem Copa do Mundo, né, você viu o exemplo que o Japão deu quando acabou o jogo, né, no estádio, né? Sim. Todo mundo, de criança a idosos, todo mundo limpando. Não ficou aquela sujeira. Não. Essa conscientização. É até vergonhoso para nós, né? É um desafio, né? Porque eu falo isso porque eu passei ali, foi agora, no começo do ano, vi vocês naquela luta tentando tirar aquele monte de lixo ali, aquele fogo que pegou ali. É triste, né? Ver que ainda tem pessoas ainda que não conseguem entender, né, professor, que o caminho da socialização, de viver em comunidade, que precisa se viver em comunidade, em conjunto, não é verdade? E nós já tiramos ali, a gente faz um mutirão constante, né?
E a gente não consegue, Não consegue vencer. não vence, porque é a questão as pessoas, os moradores, às vezes, pagam para tirar um entulho, né? Em vez de chamar contratar uma caçamba, Ou ir nos ecopontos que tem nos hoje em dia. ecoponto, né? E sacar direitinho, eles preferem usar lá, os usuários de droga para fazer esse trabalho, eles jogam em qualquer lugar, né? Qualquer lugar. Saiu da rua da pessoa, ele joga na rua de baixo ou na rua do lado. Sim. Né? E eu vi aquilo ali, eu falei, nossa, mas ainda nós estamos em 2026 e ainda nós vemos e presenciamos esse tipo de situação no nosso bairro do Jardim Rosana. Porque, fala sério, a famosa... Isso porque tem pessoas que limpam, né? Que limpam, Que se preocupam. Imagina se ninguém se preocupasse. Ali, porque Como é que ia estar aquilo ali? Eu via ali, é uma luta manter aquela Avenida B ali com aquelas árvores, limpo do jeito que é, não é verdade? Eu acompanhei todo a pavimentação da Ovidio Lopes Guimarães, eu acompanhei passo a passo, foi no governo da Luísa Erundina, que é uma das melhores avenidas de Jardim Rosana, é a Ovidio Lopes Guimarães. Sim, que arborizada, mão subindo, mão descendo. Praticamente a maioria daquelas árvores ali saiu da onde meu pai cuidava, que era da área verde. Da área verde. Que hoje, infelizmente, está invadida, né? Então, que passou por um processo difícil anos atrás também, né? Difícil. Só Deus sabe da luta. Aquela antiga chacrinha que chamava. Chacrinha, Meu pai cuidou dali, cuidou mais da área verde do que da própria vida dele. E as pessoas invadem. E o triste é que a finalidade não é só moradia, né? A gente sabe disso, professor. Não é. Não é só moradia, não é só pessoas que precisam de um lugar para morar, né? A resposta não vem da gente, né? Então a resposta é de Deus e Deus sabe das coisas, então a gente tem que tocar a nossa vida, né? Sim. Porque hoje tem vários grupos, né? Vários tipos de liderança, né? Sim. Então cada grupo tem seu jeito de fazer as coisas, se é certo ou errado, e deixar a vida tomar conta, né? É isso aí. A gente toca a nossa e deixa eles tocar deles. É verdade. A gente, por mais que pareça uma luta inglória, né? Uma luta cansada, né? Mas temos que continuar lutando. O tempo passa rápido, já vai completar 1 hora que nós estamos nesse bate-papo aqui. Muito bom. Não falamos nem da metade. Falamos 1/3. Tem Joel Alves aqui conosco, minha esposa Fernanda, a Maria da Conceição Pereira de Lima falando que o senhor deu aula para o filho dela. Obrigado. A Osvanilda Militão, mãe do Mário, tá mandando mensagem aqui. Paz do Senhor, meu pastor Rogério. E Evangelista Daniela, manda um abraço pro professor Dora também. Fala de algumas pessoas do Instagram aí, Evangelista Daniel, que está conosco também nessa noite. Temos aqui a Francisca Roberta, a Patrícia Santos, a Joana Esther, bastante gente aqui também acompanhando a gente no Instagram. Então, parece uma coisa simples, mas ela acaba alcançando bastante pessoas. Sim. Esse trabalho que nós estamos fazendo aqui, né? E o nosso foco aqui também é mostrar para as pessoas, né, que existem pessoas que estão trabalhando em prol da comunidade. Da comunidade. E às vezes trabalhando pela comunidade não visando próprios interesses. Também, né? Porque mais visado também desenvolver pessoas, melhorar a vida de pessoas, né? Eu estou numa luta agora para a gente ver se a gente consegue fazer uma FATEC ou um hospital estadual naquele espaço ali da antiga Uniban, que é do lado do Terminal Campo Limpo. Sim. Já participei de algumas reuniões, mas o povo também não participa, né? O povo do Jardim Ângela está muito mais organizado, está um pouco na nossa frente, né? O Lula já assinou um projeto de uma escola de uma faculdade federal do Jardim Ângela, né? E nós estávamos um pouquinho mais na frente, a gente ficou para trás, porque o povo tem que participar. Então nós estamos nessa luta aí para ver se a gente consegue trazer uma ETEC para o Jardim Rosana, brigar pela FATEC ali no Campo Limpo, né, para ver se a gente consegue colocar essa molecada aí nos trilhos, né? Então é tudo muito importante, né? A gente fica muito feliz desse bate-papo que trouxe recordações boas e tristes do nosso querido bairro Jardim Rosana, né? E a gente fica muito alegre com esse bate-papo aqui, né? E com o professor Dora Mariano aqui, agente comunitário ali do nosso bairro Jardim Rosana. Tem vários outros agentes comunitários aí que também nós vamos tentar trazer um pouquinho para aqui para contar um pouco da história do bairro, né? Porque as pessoas estão esquecendo da história.
e só olhando para a história, vendo os erros e os acertos, que nós vamos Sim. seguir em frente. Quero convidar o professor agora para deixar uma mensagem aí para os moradores de Jardim Rosana aí, né? Nós já estamos chegando no final, já 1 hora já aqui, para você deixar uma mensagem. Com certeza vai ter outras oportunidades aí, nós vamos vir. Sim. O reverendo Nani Santos até falou aqui no começo que na próxima vai ter a pizza aqui e tal. Tá. Legal, vai estar tudo, vai estar mais preparado para esse momento. Deixa uma mensagem. Deixar uma mensagem para os moradores, né, que Deus possa vir fortalecer as famílias, né, tem bastante famílias passando por problemas difíceis, né, e a questão da depressão, da ansiedade, filhos usuários, né, e que Deus possa fortalecer, né, quem sou eu para pedir alguma coisa, mas eu estou lá sempre à disposição para ajudar, para atender, né, na medida do possível. Precisar de mim, é só ir lá na associação ou entrar no Instagram, né, que é a EJUACRES, pode mandar lá. Né, a gente vai fazendo o que dá, né? O que não pode é cruzar os braços. Sim. Certo? Mas o Jardim Rosana tem saída. A gente vai ver esse Jardim Rosana aí como um dos melhores bairros da Zona Sul ainda. Né, tem bastante talento, bastante gente boa, tem engenheiros, tem psicólogos, tem muita gente ali no Jardim Rosana, né? O pessoal vai para fora, né? Se a gente se juntar, nós vamos ter um bairro melhor. É isso. É isso aí. Evangelista Daniel, as considerações finais? Eu quero aqui agradecer aqui a participação do nosso professor Doraci Mariano aqui, né? Foi muito bom receber. Obrigado, eu agradeço a oportunidade. Né? Como o pastor Rogério acabou de mencionar, a gente marca mais um dia para vir aqui conversar mais um pouquinho, né? Ter esse bate-papo, que nem a gente falou, uma conversa leve, né? Sim. Que a gente pode interagir também, as pessoas que acompanharam a gente do começo ao fim aí também, tá bom? Que Deus abençoe todos vocês, uma ótima semana para nós, para todos que nos acompanham. Boa Páscoa, né? Chegando, isso aí. Boa Páscoa. Semana de Páscoa, é isso aí. Deixando um abraço aqui para vocês, uma boa semana, agradecendo o professor Doraci Mariano, que trouxe um pouco aqui para nós a história do bairro de Jardim Rosana. Como é importante, eu gosto muito de conhecer a história, né? E que Deus possa abençoar a sua semana, uma boa Páscoa para todos. Fiquem com Deus e gratidão por esse momento aqui tão maravilhoso. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.